Tudo bom, galera? Espero que sim. Hoje estamos aqui para mais uma aula de história. Antes de começarmos, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever aí no nosso canal e também de ativar as suas notificações. O nosso tema será... Pessoal, a primeira coisa aqui que devemos entender é o contexto aí que levou então essas inúmeras revoltas regenciais. Período regencial, gente, fase que vai de 1831 a 1840, é marcado por uma profunda instabilidade política e também social. Nós vamos ter, como eu já disse, inúmeras revoltas, dezenas. As 5 principais nós vamos falar agora. Essas revoltas, muitas delas, causaram um enorme risco, tanto de fragmentação do nosso território, quanto também um risco ali de quebra da ordem vigente. Qual era a ordem vigente do Brasil, gente? Latifundiária, agroexportador e também escravista. Então foram revoltas tanto políticas quanto econômicas, quanto sociais. E é muito importante que a gente defina muito bem esses fatores. Por quê? Porque quando a gente define esses fatores das revoltas regenciais, fica muito mais fácil da gente entender como um todo o que está acontecendo. Então aqui para você que é vestibulando, né, o estudante, para você não cair naquela pilha de ficar decorando as coisas, né, detalhe por detalhe, se você entender o contexto e pelo que estão lutando no Brasil, de forma geral, fica mais fácil de você encaixar esses fatores em todas as revoltas. Então vamos lá. Politicamente, pessoal, nós temos aqui o confronto entre federalismo e centralismo. Vale lembrar, gente, que essa disputa já era acirrada no primeiro reinado, né? Mas aí nós tivemos uma constituição extremamente centralizadora, com poder moderador ali, uma constituição que foi outorgada, imposta. Quando vem a regência, pessoal, o que nós temos aqui no Brasil é um espírito ali de tentativa de promover o que eles mesmos chamaram de avanço liberal, de avanço do federalismo. Então nós teremos um antagonismo muito grande entre federalismo e centralismo. Federalismo, gente, personificado pelas províncias. O centralismo personificado ali pelo Rio de Janeiro e pela própria regência. As províncias, galera, elas não aceitam a legitimidade dos regentes. Por que essas províncias estão se revoltando se nós já vimos no outro vídeo que elas tiveram direito até de criar assembleias legislativas para fazer as suas próprias leis? Um dos principais direitos aqui que era exigido era o direito de escolher o presidente provincial, gente, que antes era atributo do imperador e agora era atributo do regente. Então, isso seria o equivalente ao que hoje? A população do seu estado não poder escolher o governador estadual, ok? Era como se o presidente escolhesse o governador de cada estado. Aqui, pessoal, o governador é o presidente provincial e ele é escolhido pelo regente. As províncias vão se revoltar por conta dessa falta de liberdade, ok? Então aquele federalismo do ato adicional de 1834, que nós vimos no outro vídeo, ele é bem relativo, tá, gente? Outra coisa, pessoal, nós temos a cobrança de elevados impostos aqui nesse contexto. E as províncias não vão aceitar a legitimidade do regente para cobrar essas taxas, para cobrar essas tarifas e ainda escolher o seu próprio governante. Agora, o que tem que ficar muito claro para vocês também é que os problemas sociais são constantes como causas dessas revoltas. Então a miséria no Brasil era gigantesca, a violência, a escravidão, a marginalização ali política, a marginalização social. Tudo isso era fruto do quê, gente? De uma estrutura que vem desde o período colonial. Qual que é a estrutura do Brasil, galera? É uma estrutura, ó, latifundiária, então você tem concentração de renda. Num país agrário onde existe concentração de renda e concentração de terra, gente, óbvio que a miséria, óbvio que a violência vai ali eclodir, vai explodir. Então essa população cansada desses problemas, ela vai se revoltar. Bem, vamos tratar aqui agora das principais revoltas regenciais. A primeira delas, Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês, pessoal, ocorreu em 1835, lá em Salvador. Os malês eram islâmicos
eram africanos e foram trazidos para o Brasil para serem escravos. Lembrem-se que a nossa Constituição dessa época coloca o Brasil como um país católico, hein, gente? Então nós teremos aqui uma situação terrível para esses africanos. Primeiro, eles vão lutar, obviamente, contra a escravidão. Segundo, eles são obrigados a virarem católicos. Então é uma revolta contra a escravidão e contra a imposição do catolicismo. Ok? A rebelião chegou a tomar ali a cidade de Salvador por alguns momentos, por alguns instantes. Nós tivemos uma reação violentíssima aqui no Brasil contra esse movimento. Vale lembrar, gente, que pairava por toda a América escravista o medo do Haiti. Qual que é o medo do Haiti, gente? O Haiti, em 1804, completou a sua dupla revolução, garantiu a abolição da escravidão e, ao mesmo tempo, a independência da ilha, lá naquela luta contra os franceses, ok? Então, a revolta vai ser esmagada, o massacre a esses negros vai ser gigantesco. Vale lembrar que nem só escravos participaram, negros libertos também fizeram parte aí dessa revolta que visava formar até um governo islâmico na região. Vamos falar agora rapidamente da cabanagem. Vamos começar falando aqui, vamos começar usando um trecho aqui do livro do Caio Prado Júnior, A Evolução Política do Brasil e Outros Estudos. Olha o que o Caio Prado Júnior falou sobre essa revolta, gente. Foi o mais notável movimento popular do Brasil, o único em que todas as camadas mais inferiores da população conseguiram ocupar o poder de toda uma província com certa estabilidade. Primeira insurreição popular que passou da simples agitação para uma tomada efetiva do poder. Olha o quanto é importante essa revolta, galera. Por pouco mais de um ano, os cabanos tomaram a região do Grão-Pará, que hoje correspondem ao Pará e ao Amazonas, estabeleceram um governo ali e, obviamente, serão rechaçados pela regência, serão rechaçados aí pelo Estado. Mas é o primeiro movimento popular que tem vitória aqui no Brasil, tá? Vale lembrar, gente, que no começo nós temos ali uma elite descontente também no Grão-Pará, porque quer ali mais liberdade, quer escolher os seus representantes, mas esse movimento, gente, é um movimento de cunho popular, ok? Então é a camada popular sendo protagonista aqui do movimento. Óbvio que eles estão lutando contra a miséria, a violência, a escravidão e um regime de semi-escravidão que existia ali também. O próprio nome já fala desses problemas, né? Cabanagem por conta ali das cabanas que eles moravam próximos aos leitos dos rios. Galerinha, como eu disse, a capital foi tomada, foi formado um governo provisório. A repressão aqui, gente, é violentíssima, é uma vergonha para o Estado brasileiro essa revolta. Nós estamos falando de uma população de mais ou menos 100 mil habitantes e de 30 mil pessoas mortas. Ok? Então pelo menos 30% da população do Grão-Pará foi assassinada pelo Estado por conta dessa revolta. Balaiada, pessoal. Balaiada lá no Maranhão. Nós temos também uma elite descontente, isso é pano de fundo da maior parte dessas revoltas, descontente com a falta de liberdade, descontente aí com o fato de não poderem escolher os seus governantes provinciais, os seus presidentes provinciais, mas os problemas sociais também aqui são o grande motivo para a revolta. Então falar da balaiada, gente, é falar também do povo como protagonista no movimento. Então nós tivemos aqui essa população pobre se revoltando contra a miséria, contra a violência, contra a exploração. Pequenos artesãos, né, que faziam balaios ali, os líderes, o movimento da balaiada, galera, ele, diferente da cabanagem, ele não tinha um projeto político bem definido. Então ele acabou se transformando num banditismo social. Galera, banditismo social é quando você tem a violência causada pelos problemas sociais. Então a violência, o crime, a morte, o assassinato, ele é produto de uma sociedade extremamente desigual, de uma enorme concentração de renda e onde não existe muita possibilidade para a população, a não ser cair aí na criminalidade. Mais uma vez, uma repressão violentíssima para conter aqui esse movimento que se alastrou, inclusive, chegando até a região do Piauí. Galerinha, Sabinada agora. A Sabinada, lá na Bahia, tem esse nome por conta do Francisco Sabino, que era um médico, que era o seu líder. Aqui, pessoal, a gente tem um movimento um pouco diferente.
Nós temos aqui camadas médias urbanas, então não são camadas populares propriamente ditas. Nós temos aqui uma vontade muito grande pelo federalismo. A eclosão desse movimento, gente, ele se deu por conta da exigência do serviço obrigatório, o serviço militar obrigatório, perdão, para que se combatesse um outro movimento que estava rolando aqui no Brasil. Então, eles foram recrutar pessoas lá na Bahia para lutar contra os gaúchos, contra o movimento Farroupilha. Então, a cidade de Salvador se rebela. Nós temos aqui um movimento, como eu disse, que tem ali objetivos um tanto quanto peculiares. Aqui se defende um separatismo temporário, gente. Se defende o quê? Então, a Bahia se separa do Brasil, forma uma república e quando Dom Pedro completar ali a sua maioridade, a Bahia volta a pertencer ao Brasil. Gente, são massacrados, tá? Dura quase um ano esse movimento e eles são derrotados. O movimento, pessoal, com maior duração, e inclusive ali acabou se transformando no mais famoso, né, muito explorado até pela indústria cultural aqui no Brasil, foi o movimento Farroupilha. O movimento Farroupilha, gente, lá no Rio Grande do Sul, até hoje é motivo de orgulho lá para os gaúchos, né? Que falam muito sobre a República Rio-Grandense. O hino do Rio Grande do Sul é o hino aí da República Rio-Grandense. Mas aqui a gente tem que fazer algumas ponderações importantes. Primeiro, esse movimento, gente, é um movimento de elite, tá? Ele separou o Brasil de 1835 a 45, declarou a independência lá da região do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Quem lidera esse movimento, gente, é uma elite latifundiária, uma elite pecuarista e uma elite dona de escravos. Então, a defesa da liberdade aqui é muito relativa, tá? Não é a defesa de liberdade para os negros. E embora os negros que tivessem lutado ao lado dos farrapos ganhariam a alforria. Galera, fatores econômicos para esse movimento. Primeiro, pesados impostos que são cobrados principalmente sobre o sal, produto ali importante para a produção do charque, né, da, entre aspas, carne seca, lá no Rio Grande do Sul. Segundo fator importante, o charque no Rio Grande do Sul, pessoal, ele sofria com uma concorrência muito grande ali do Uruguai e da Argentina. E o que os gaúchos exigiam? Eles exigiam leis protecionistas, porque eles não conseguiam concorrer com o charque uruguaio e argentino, que eram de melhor qualidade e também mais baratos. Vocês sabem, né? Até hoje existe aí essa disputa entre gaúchos, uruguaios e argentinos para ver quem faz o melhor churrasco, para ver quem tem a melhor carne. Mas enfim, voltando para cá, pessoal. E lá também nós temos um federalismo muito importante. O federalismo aqui é muito intenso, por quê, pessoal? Também. Porque além dessa vontade, obviamente, de escolher o seu próprio governante, que todos têm, a região do Rio Grande do Sul, gente, é uma região fronteiriça, é uma região de muitos embates, uma população muito endurecida. Então o gaúcho, ele acha o que aqui, gente? Que o mínimo que ele tem de direito é de escolher o seu próprio governante. Ok? Líderes desse movimento. Davi Canabarros, estão olhando os três grandes nomes aqui, ó. Bento Gonçalves, esses dois são os maiores, mas a gente sempre coloca o Giuseppe Garibaldi aqui também. Giuseppe Garibaldi, gente, é o famosíssimo herói dos dois mundos. Italiano, líder dos camisas vermelhas, foi perseguido na Península Itálica, veio para o Brasil, lutou aqui com os farrapos, casou-se, inclusive, com uma brasileira, Anita Garibaldi, e depois do fim do movimento Farroupilha, ele foi novamente para a Itália e foi um dos líderes da unificação italiana junto com a Anita. Então Anita e Garibaldi são heróis e heroína dos dois mundos. Tudo bem? Tranquilo? Há um separatismo, como eu disse, forma-se a República Rio-Grandense que você está vendo aqui o brasão, né? Com a sua data de fundação, 20 de setembro de 1835. Olha ali o que eles falam no brasão, ó. Liberdade, igualdade, humanidade e as cores aí da bandeira rio-grandense. Mesmo com toda essa força, mesmo com todo esse empenho, mesmo com todo esse aí nativismo, os gaúchos são derrotados em 1845, tropas lideradas pelo até então Marquês de Caxias, e são obrigados a assinar ali um tratado de paz, né? Embora o governo brasileiro não reconheça como um tratado de paz, porque se reconhecer como um tratado de paz, ele legitima que o Rio Grande do Sul era um país. Então a gente vai ter ali uma paz chamada Paz de Poncho Verde, então vai ficar definido ali em 12 cláusulas, que eu até estou projetando aqui para vocês,
o que será feito para se manter essa paz? Basicamente, pessoal, o que eu posso resumir para vocês aqui, de forma muito simples e clara, é que nós teremos a anistia aos revoltosos, os militares farrapos vão conservar as suas patentes, vai ser prometido, mas não vai ser cumprido, que os gaúchos vão poder escolher aí os seus regentes, não serão cobradas dívidas dos gaúchos por conta dessa guerra. Galera, olha que surreal que tá rolando aqui. Nós falamos da revolta dos malês, da cabanagem, da balaiada, da sabinada. O que o Estado fez com esses três movimentos? Massacrou, ok? Foi um massacre sobre a população pobre, foi um massacre aí contra negros, mulatos e indígenas. Aqui, pessoal, no movimento que mais custou aí para o Brasil, custos financeiros, o movimento mais duradouro, o governo perdoou. Como é que a gente explica isso? Por que os farrapos são perdoados e por que os outros movimentos são massacrados? Porque os farrapos têm dinheiro? Porque é um movimento de elite? Não só por isso, tá, galera? Aqui a gente tem que entender o seguinte: revolta dos malês, cabanagem e balaiada, esses três principalmente, onde ocorreram os maiores massacres, eles ameaçam a ordem vigente do Brasil. Então eles ameaçam o escravismo, eles ameaçam o latifúndio, eles ameaçam a monocultura. Por quê? Porque essa população quer liberdade, essa população quer um pedaço de terra, essa população quer melhor condições de vida. E isso o governo não pode admitir, gente. Os governantes dessa época não podem admitir a quebra da estrutura do Brasil. Lembre-se, quando a gente estudou a independência, nós vimos que a estrutura do Brasil foi mantida, estrutura latifundiária, escravista, agroexportadora, ok? De marginalização das camadas populares. O movimento Farroupilha, pessoal, ele não ameaça essas estruturas. A elite do Rio Grande do Sul quer manter essa estrutura latifundiária, escravista, primária exportadora, ok? Então por isso que eles foram perdoados. Mas para acabar de vez com os movimentos de forma geral, gente, foi feito ali o golpe da maioridade em 1840. O golpe da maioridade, gente, foi liderado pelos liberais, isso é até muito contraditório, porque os liberais, em tese, defendem o federalismo, mas o que está em jogo aqui é o seguinte, gente: por que nós tivemos a antecipação da maioridade do Dom Pedro, que vai assumir aí antes dos 18 anos? Primeiro, busca-se acabar com essa instabilidade, com essa ameaça aí de fragmentação territorial. Segundo, busca-se também o quê? Evitar a quebra da ordem vigente, como eu acabei de falar para vocês. Então vamos manter a estrutura agrário-exportadora escravista. E o terceiro ponto aí, os liberais lideram esse movimento porque sabem ali que com a ascensão do Dom Pedro eles vão voltar a governar, vão ser apoiados na hora de formar ali os ministérios, tá? Na hora de formar o ministério, melhor dizendo. Ok? Galera, toma cuidado, porque não é simplesmente por conta do golpe da maioridade que as revoltas cessaram todas de uma vez. Vocês viram aqui na aula que em 1842 foi o fim da cabanagem, então já eram 2 anos de império, e aqui o movimento Farroupilha só acabou em 45, 5 anos depois do império. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.